falou pela manhã e hoje à tarde em relação àquele imposto unificado de consumo. Eu queria saber em que pé que está isso, o que a gente já pode falar a respeito disso na prática? O que o senhor já discutiu com o Ministério da Fazenda, que a gente vai saber nos próximos dias? Olha, é muito importante a simplificação tributária, né, que se chama de reforma tributária. Então, existem duas PECs já em tramitação no Congresso, PEC 45, PEC 110, são muito parecidas. Já foi designado o relator, Aguinaldo Ribeiro. O presidente Lula colocou como prioridade a reforma tributária, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Então, nós estamos otimistas. Qual o objetivo da reforma tributária? Simplificação. Então, você substitui 5 tributos sobre consumo, PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS, por um imposto, que é o IVA. Isso é que é importante. O mundo inteiro tem IVA. Pode ter até mais de uma alíquota. O importante é ter um imposto. E pode ter mais de uma alíquota. Qual a importância? Vai simplificar, vai reduzir custo, vai diminuir judicialização, vai trazer segurança jurídica, vai aumentar exportação, porque tira acumulatividade, ou seja, o chamado acúmulo de crédito. Isso acaba. Então, e vai trazer eficiência econômica. Há um estudo que mostra que em 15 anos você pode ter um aumento de quase 10% do PIB. Então, eu diria que a reforma tributária, ela traz eficiência econômica e faz crescer a economia. A discussão sobre o IVA já está decidida, já é fato isso? Não, o debate, ele começa agora. Agora, o que nós defendemos é o IVA, que aqui no Brasil se chama de CBS, né, ou IBS, contribuição sobre bens e serviços. Mas é um IVA, Imposto de Valor Agregado, que é o que o mundo inteiro tem. Gustavo, do canal Empreender, Grupo Bandeirantes. Nosso foco é pequena e média empresa. O que o seu ministério tem feito hoje pensando esse público? Olha, a micro e pequena empresa, aliás, é importante destacar que ela não vai ser afetada pela reforma tributária. Então, a legislação de micro e pequena empresa, ela está totalmente preservada. Ela tem um sistema muito importante que estimulou o crescimento das micro e pequenas empresas. Apoio para exportação. Nós temos muita micro e pequenas empresas, mas pouca exportação. A Apex, governador Jorge Viana, vai dar prioridade a esse trabalho. A Itália é um bom exemplo de pequenas empresas fortemente exportadoras. O Brasil tem 2% da economia do mundo, então 98% do comércio está fora. Nós temos que avançar ao máximo. Acordos internacionais, importante. Logística, importante. Desburocratização. Apoio para atrair investimento e exportar mais. Então, um conjunto aí de fatores. Presidente, eu queria aproveitar, já que a gente está num evento que fala sobre equidade, recentemente 2 colegas seus do Ministério se manifestaram de forma favorável à indicação de uma mulher negra para o STF. O que pensa o primeiro na linha de sucessão? Olha, nós vamos ter 2 vagas este ano, né, no Supremo Tribunal Federal. Uma agora no primeiro semestre, outra mais no segundo semestre. Cabe ao presidente da República e ao Senado Federal decidir. Claro que sempre que nós pudermos ampliar a presença das mulheres, isso é extremamente positivo, extremamente positivo. E também a presença negra. Também é importante e relevante. Nós somos um país, né, de miscigenação formado por raiz africana. Ministro, por gentileza, em relação ao episódio da vaca louca, o senhor poderia nos atualizar em relação a alguma previsão sobre a volta da exportação da China e com quem é que está a bola nesse momento? Olha, está com a China. Na realidade, foi feito um acordo que quando você tem um caso de encefalopatia por prior, né, chamada vaca louca, você breca as exportações. E já foi, então, isso parou, a exportação é automática, a suspensão. Foi comprovado que esse caso não é a clássica,
é um caso atípico por animal idoso. Então, nós estamos aguardando, acho que é questão aí de dias, que seja liberado. E é importante, porque mais de 50% da exportação da carne brasileira é para a China. Agora, o Brasil é um exemplo para o mundo na questão sanitária, né? Esse é um caso isolado. Muito obrigada. Ministro, só mais uma dúvida. O ministro da Fazenda hoje falou que ele deve apresentar nos próximos dias para o senhor e para o presidente Lula a proposta do novo arcabouço fiscal. O senhor já teve acesso a esse documento e já tem uma data para vocês se reunirem? Olha, nós devemos estar nos reunindo nos próximos dias com o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, e eu diria que houve uma vitória importante no final do ano, quando tirou da Constituição a chamada Lei do Teto. Porque não tem sentido você estar na Carta Magna, na Constituição, que deve ser uma carta de princípios, detalhe de limite de teto de gastos. Isso deve estar na lei complementar. Então, foi desconstitucionalizado e deve ser votado na lei complementar, que deve estar sendo encaminhada nos próximos 30, 60 dias para o Congresso Nacional. Ela deverá levar em conta o limite de gastos, deverá levar em conta a curva da dívida, a evolução da dívida e a questão do superávit. Então, é uma combinação de vários fatores. Então, vamos aguardar que o ministro da Fazenda, depois da aprovação do presidente Lula, deve anunciar. E estamos otimistas com a redução da taxa de juros, da taxa Selic, porque não tem nenhum sentido você ter uma taxa Selic tão alta, né, sendo que a inflação não é de demanda. Você não está tendo uma demanda extraordinária, pelo contrário. Você tem preço administrado, guerra, que não é a taxa Selic que vai resolver. Então, eu diria que a retomada da economia, a economia mais forte, é fundamental para a questão fiscal. Por que o presidente Lula pegou, quando assumiu o governo, a dívida sobre PIB em 60% do PIB e quando saiu do governo era 39% do PIB? Hoje está em mais de 70%. Porque o Brasil cresceu. Nós temos que fazer, a questão essencial é o crescimento da economia, geração de emprego, de renda, e com isso, crescendo a economia e segurando a dívida, você melhora a relação dívida-PIB. Então, até para a questão fiscal, que eu sei que é uma preocupação do Banco Central, é importante a redução da taxa Selic. Muito bem. Obrigado. Obrigado, senhor.